A Rússia levou anos para montar sua infraestrutura militar, mas a Ucrânia destruiu tudo rapidamente em 3 ataques, usando armas dos Estados Unidos, Reino Unido e de seu arsenal de longo alcance. Foi um grande ataque. Um número recorde de armas russas foi eliminado e Putin nunca as terá de volta. E de acordo com a Ucrânia, isso poderia acontecer com muito mais frequência se ela tivesse apenas uma pequena ajuda de seus aliados. Primeiro falaremos dos ataques e depois explicaremos o que Kiev acha que pode ajudá-la a superar mais recordes. Em 9 de março, o Kiev Post publicou reportagens sobre 3 golpes da Ucrânia contra a Rússia, ocorridos entre 6 e 8 de março. 3 ataques a instalações russas em territórios ocupados da Ucrânia desmontaram a estratégia de drones de longo alcance da Rússia ao eliminar locais essenciais para o uso dos drones Shahid por Putin. Esse foi um caso em que a Ucrânia decidiu atingir o arqueiro, em vez de tentar acertar as flechas, optando por destruir os drones na fonte, ao invés de tentar interceptá-los depois que a Rússia já os havia lançado. E o melhor de tudo isso é que a Ucrânia usou uma de suas novas armas, junto com uma das armas mais poderosas que os Estados Unidos e o Reino Unido forneceram para que esses ataques acontecessem. Primeiro, vamos para a região de Donetsk, na Ucrânia, um alvo de Putin desde que ele iniciou sua invasão, em grande parte porque há bilhões, se não trilhões de dólares em riquezas minerais na região. Donetsk ocupada sofreu uma onda de ataques na noite anterior, ao dia 7 de março. Os interiores dos prédios foram destruídos, explosões secundárias causaram incêndios e destruíram edifícios industriais perto do aeroporto de Donetsk. O alvo da Ucrânia na primeira onda de ataques foram os locais que, segundo as Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia tem usado para lançar drones Shahid contra o país desde pelo menos 2024. O Kiev Independente também relatou os ataques. Diz que a Ucrânia lançou uma combinação letal de mísseis ATACMS de fabricação americana, juntamente com mísseis Storm Shadow ou Scalp, que vêm do Reino Unido e da França, para destruir seu alvo. Hoje, mísseis ATACMS e Scalp atingiram um local perto do aeroporto de Donetsk, usado pelo inimigo para armazenar, preparar e lançar drones Shahid. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou no Telegram que o ataque foi feito por unidades de mísseis e artilharia das forças terrestres, em coordenação com aeronaves da Força Aérea Ucraniana. A postagem foi acompanhada por um vídeo aparentemente gravado por um drone de reconhecimento, que registrou os impactos impressionantes causados por essas armas ocidentais. Disparos são efetuados. Mísseis atingem o alvo. Só restam escombros dos alvos atingidos no chão e fumaça preta subindo ao céu. Novas imagens mostram prédios destruídos no aeroporto de Donetsk e mais fumaça subindo durante o dia. Isso mostra que a Rússia não respondeu ao que a Ucrânia fez. As defesas aéreas foram facilmente penetradas, permitindo que a Ucrânia destruísse um local de lançamento usado pela Rússia para ataques de drones ao território ucraniano. Não subestime como esses ataques são importantes para a defesa da Ucrânia contra a Rússia. Como relatado pela mídia United 24, em 2 de março, a Rússia lançou 5.059 drones de longo alcance contra a Ucrânia, somente em fevereiro, o que representa um aumento de 13% em relação ao número de drones lançados em janeiro. Em 10 de março, o Business Insider destacou que Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia enfrentou mais de 57 mil drones Shahed ou similares lançados pela Rússia contra cidades, infraestrutura e tropas desde a invasão de Putin. Isso representa uma média de mais de 1.187 drones por mês, apesar do aumento significativo nos ataques de drones da Rússia desde meados de 2025. Com esses números, fica claro o plano da Ucrânia com seu primeiro ataque a Donetsk. Eliminando um local de lançamento, reduz-se a capacidade da Rússia de lançar drones Shahed. O uso dos mísseis Storm Shadow e Atakin indica que o impacto foi tão grave que a Rússia não reparará esses locais tão cedo. Claro, isso não exclui os drones Shahed das opções russas. Mas o que isso significa é que as forças de Putin perderam um local de lançamento que estava mais próximo dos alvos que a Rússia quer atingir do que quase qualquer outro que ela possui. Futuros drones Shahed precisarão voar distâncias maiores, o que aumenta as chances de serem abatidos antes de causar danos. A Rússia admitiu o ataque em Donetsk? Acredito que todos já conhecem o manual de propaganda russo e sabem a resposta. O Ministério da Defesa da Rússia não comentou sobre a destruição dos locais de lançamento de Shahid em Donetsk, apesar das evidências do feito ucraniano. O que o Ministério comentou foram 132 drones ucranianos, que afirma que as defesas aéreas russas derrubaram em várias regiões da Rússia na mesma noite do ataque em Donetsk. Essas regiões, incluindo Samara, Volgogrado e Saratov,
todas um pouco distantes demais de Donetsk para que a Rússia use sua desculpa habitual de destroços de drones. Não que isso fosse funcionar. Os mísseis Storm Shadow e ATACMS causam crateras bem maiores que os drones ucranianos. Quando não pode usar a desculpa de sempre, a Rússia finge que nada aconteceu. Putin age como um avestruz, ignorando os problemas enquanto tudo desmorona, e a Ucrânia ainda não acabou com ele nem com suas forças em Donetsk. A Ucrânia ainda tinha mais 2 ataques na manga. O terceiro ataque atingiu outro território ocupado com tanta força que fará Putin chorar as mágoas. Continue assistindo para saber o motivo. Quanto ao segundo desses 3 ataques que a Ucrânia realizou, você pode ter uma pista de onde a Ucrânia atingiu, pelo fato de termos dito que o primeiro ataque que cobrimos foi a primeira onda de ataques em Donetsk. Em seguida vem a segunda onda, que também teve como alvo Donetsk. A segunda onda, lançada pela Ucrânia em 8 de março, trouxe uma nova arma criada internamente para esse tipo de ataque. O Pelican decolou e causou estragos na fábrica Tokmash, na região ocupada de Donetsk. Localizada a oeste do aeroporto que a Ucrânia havia destruído com mísseis ocidentais poucas horas antes, essa fábrica foi atingida nas primeiras horas do amanhecer, e com ela se foram as instalações de manutenção e armazenamento de materiais que as forças de Putin provavelmente estavam usando para apoiar o local de lançamento dos Shahed que a Ucrânia havia atacado anteriormente. Ainda mais danos foram causados. Imagens iniciais registradas nos distritos central e norte da cidade mostraram fumaça preta subindo centenas de metros no céu a partir de uma região industrial, relata o Kiev Post. Acrescenta que testemunhas próximas ao local relataram ter ouvido 2 explosões enormes, o que mostra o quão poderosa deve ter sido a arma usada pela Ucrânia. Não foi um ataque padrão de drone de longo alcance, como a Ucrânia já fez várias vezes na Rússia e territórios ocupados. A arma usada pela Ucrânia para destruir Tokmash foi potente e causou um grande incêndio em uma instalação supostamente usada para armazenar drones Shahed, segundo o Kiev Post. A Ucrânia ainda não havia encerrado essa nova onda de ataques. Em 8 de março, a Ucrânia fez um segundo ataque em Tokmash, um ataque duplo, tão forte que provocou explosões secundárias após o ataque principal. O Kiev Post informa que imagens de um morador mostram um prédio industrial de 3 andares com o centro totalmente destruído pelo ataque. A fachada desmoronando e os escombros do prédio eram compatíveis com uma explosão forte, não causada por um drone. Ela foi causada por um Pelican. Já explicaremos por que isso é importante, mas antes, o uso de mísseis Pelican muda tudo, e é por isso que criamos The Military Show, para te dar o quadro completo, não só manchetes. Inscreva-se se estiver gostando dos vídeos e fique sempre à frente. Então, Pelican, por que ele é importante? Podemos responder isso rapidamente, dizendo que o Pelican é um míssil balístico como o ATACMS. No entanto, trata-se de um míssil balístico criado pela própria Ucrânia, sem as mesmas restrições dos mísseis ocidentais usados por ela. A Ucrânia precisa de permissão para usar o Storm Shadow ou o ATACMS. Não é o caso do Pelican. Com o alvo na mira, a Ucrânia pode atingi-lo com força e rapidez, antes que a Rússia perceba o que está por vir. Foi o que vimos na instalação de Tokmash em 8 de março. Segundo o canal Supernova Plus no Telegram, citado pelo Kiev Post, a Ucrânia lançou mísseis FP-9 Pelican contra Donetsk em retaliação à infraestrutura Shahed da Rússia. O enorme poder de fogo que esse míssil traz para esses ataques é algo grandioso para a Ucrânia. Um único Pelican pode ser carregado com até 850 quilos, ou pouco mais de 1.870 libras de explosivos de alta potência, o que significa que ele atinge com uma força muito maior do que os drones de longo alcance típicos, que conseguem transportar, no máximo, 1/10 desse poder de fogo até o alvo. Pouco se sabe sobre o Pelican. Segundo a mídia United 24, após o ataque da Ucrânia em 9 de março, acredita-se que esse novo míssil balístico alcance cerca de 800 km ou 497 milhas. O alcance desse míssil supera o dos Storm Shadow e ATACMS usados pela Ucrânia no primeiro ataque, sugerindo que foi desenvolvido para atingir alvos dentro da Rússia, além dos territórios ocupados. Por ser um míssil balístico de alta velocidade terminal, o Pelican é difícil de ser interceptado pelas defesas aéreas russas. Diríamos que esse pode ser o motivo pelo qual a Rússia não conseguiu apresentar nenhum tipo de resposta ao uso de mísseis balísticos pela Ucrânia nesses 2 ataques. Isso também pode ser devido à pouca defesa aérea restante da Rússia em Donetsk. A Ucrânia afirma que já destruiu quase 1.330 sistemas de defesa aérea russos desde que Putin iniciou sua invasão, e a dimensão dessa destruição está começando a dar resultado, ao facilitar ataques como o que a Ucrânia acabou de realizar em Tokmash.
mas isso não vem ao caso. A manchete do segundo ataque em Donetsk é que a Ucrânia agora possui seus próprios mísseis balísticos. E se for verdade o que diz o fabricante do míssil, Firepoint, trata-se de um míssil balístico capaz de atingir até Moscou. Aliás, na segunda onda de ataques, a Ucrânia atingiu outros alvos além de Tokmash. As forças especiais da Ucrânia informam que participaram de uma operação que destruiu 3 sistemas de defesa aérea Pantsir I, que protegiam rotas usadas por mísseis ucranianos. Não se preocupe, estamos no golpe de nocaute do combo de 3 golpes. Alguém arrisca um palpite de como a Rússia reconheceu o segundo ataque da Ucrânia às suas instalações de Shahid em menos de 24 horas? Se você disse que não reconheceu, parabéns. O Ministério da Defesa da Rússia apenas alegou ter abatido ao menos 114 drones da Ucrânia sobre Donetsk, Crimeia, Volgogrado, Kaluga e Krasnodar. A Rússia também afirma ter destruído aeronaves ucranianas que observou durante os ataques, embora não haja relatos independentes para confirmar essa afirmação. A Rússia provavelmente não atingiu nenhuma aeronave. Ela estava ocupada demais lidando com os destroços em chamas dos Shaheds para fazer qualquer coisa desse tipo. Isso nos leva ao terceiro ataque da combinação ucraniana. Já demos pistas sobre onde ocorreu o ataque. A Ucrânia atacou Novozerna, na Crimeia ocupada, enquanto destruía instalações de Shahed em Donetsk. A Ucrânia atingiu um porto da marinha perto da vila e destruiu uma lancha de patrulha armada, causando mais prejuízo à já enfraquecida frota do Mar Negro, que não conseguiu controlar o mar homônimo. Mais importante, a Ucrânia também atacou o aeródromo de Kirovska, usado pelos russos para lançar drones de ataque pesado Orion contra o país. A Ucrânia destruiu 4 estações de controle desses drones e o local de lançamento em ataque à Crimeia, segundo o Kiev Post. Como em Donetsk, a Ucrânia também atacou 2 vezes a Crimeia. Em 6 de março, o Kiev Independente informou que drones de longo alcance da Ucrânia atingiram as oficinas da fábrica de reparo de aeronaves de Eupatoria, além de atingir um par de sistemas de defesa aérea Pantsir II em Zankoy, que fica na região norte da Crimeia. Um padrão está surgindo, assim como ocorreu em Donetsk. A Ucrânia destrói defesas aéreas próximas aos alvos de ataque. Com esses sistemas desativados e corredores aéreos seguros criados para a Ucrânia, mísseis e drones entram em ação. Parece ser essa abordagem que permitiu o trio de ataques que vimos a Ucrânia realizar nos últimos dias. E a cada vez, a Ucrânia está causando à Rússia prejuízos de milhões de dólares em sistemas de defesa aérea, apenas para depois realizar ataques que prejudicam a estratégia de longo alcance da Rússia. Drones Shahed e Orion foram tirados dos céus devido aos seus pontos de lançamento estarem em chamas. Isso significa menos pressão sobre os defensores da Ucrânia. E menos pressão significa que esses defensores podem se concentrar na importante tarefa de lidar com os soldados russos em terra. Só isso já justificaria os 3 ataques da Ucrânia. Qualquer ação para reduzir a ameaça dos drones de longo alcance das forças bárbaras de Putin é positiva para o país. E o fato de pelo menos um desses ataques ter sido realizado com um míssil balístico fabricado na Ucrânia nos mostra que o país está se preparando para uma futura estratégia de longo alcance que não será ditada por mais ninguém e permitirá que a Ucrânia atinja a Rússia com mais força do que nunca. Mas há algo mais interessante sobre a recente trinca da Ucrânia. Isso tem a ver com os mísseis ocidentais que a Ucrânia usou, como explica o Kiev Post. Os ataques com ATACMS e Storm Shadow foram a primeira vez que as forças armadas da Ucrânia disseram ter usado Storm Shadows britânicos e ATACMS dos Estados Unidos em um ataque conjunto. Ou seja, a Ucrânia usou essas armas antes apenas isoladamente contra seus alvos. Desta vez, a Ucrânia combinou mísseis ocidentais e drones de longo alcance em ataque mais complexo, imitando as investidas combinadas de Shahed e mísseis da Rússia. Talvez o Ministério da Defesa russo esteja dizendo a verdade sobre as centenas de drones abatidos, enquanto mísseis ucranianos atingiam seus alvos. Esses drones podem ter sido enviados para distrair as defesas aéreas russas, desviando a atenção das rotas dos mísseis que iam para pontos-chave em Donetsk ocupada e na Crimeia. Porém, isso é especulação. Putin e seus aliados vão questionar como isso ocorreu e por que a Rússia não impediu os mísseis da Ucrânia. Quanto ao que o futuro reserva para a Ucrânia, você deve se lembrar que dissemos que explicaríamos o que a Ucrânia acredita que precisa para bater ainda mais recordes com seus ataques de longo alcance no futuro. A Ucrânia já deixou isso claro várias vezes. Mais mísseis ocidentais destroem mais alvos militares-chave russos. O que a Ucrânia fez entre 6 e 8 de março mostra apenas uma pequena amostra da dor que poderia causar a Putin e suas forças armadas sem restrições.
Mais mísseis e o fim das restrições ao uso de armas ocidentais permitiriam à Ucrânia transformar mísseis como Storm Shadow e ATACMS de simples causadores de danos em verdadeiros divisores de águas. Infelizmente para a Ucrânia, o Ocidente ainda hesita. Apesar dos pedidos aos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, os fornecedores dos mísseis usados pela Ucrânia em pelo menos um dos ataques seguem cautelosos em avançar. Eles evitam aumentar tensões com a Rússia e, por isso, não vão fornecer mísseis em quantidade suficiente para causar danos maiores. Isso é difícil de engolir para a Ucrânia. A Ucrânia seguirá pressionando por mais, e com armas como o Pelican, busca compensar o que muitos veem como apoio ocidental insuficiente. A expansão está nos planos da Ucrânia, segundo David Kirichenko, em um artigo de 10 de março para Forbes. E essa expansão da sua campanha de longo alcance é exatamente o que veremos da Ucrânia à medida que avançamos para 2026. Kirichenko aponta que já vimos a Ucrânia atacar a uma profundidade de até 1.300 quilômetros, ou quase 807 milhas dentro da Rússia este ano. Ele acrescenta que a Ucrânia agora está atingindo a Rússia mais profundamente em seu próprio território, usando armas que têm mais poder do que os drones de longo alcance que usava no passado. Milhões de dólares foram investidos na indústria nacional de mísseis, gerando armas como o Pelican, que recentemente causou danos na Rússia. Mais virão. Seja com mais mísseis ocidentais, como a Ucrânia espera, ou não, Putin foi colocado em alerta. Tudo o que a Rússia tem a menos de 1.000 milhas da Ucrânia se tornou um alvo. Desta vez, foram as instalações Shahid nas regiões ocupadas da Ucrânia. Mas da próxima vez, os mísseis balísticos nacionais da Ucrânia e os híbridos de drones com mísseis de cruzeiro podem buscar presas ainda maiores dentro da própria Rússia. Neste momento, a Ucrânia parece estar criando o hábito de destruir partes da máquina de guerra de Putin que o presidente da Rússia não conseguirá substituir. Um mês antes dos ataques recentes, a Ucrânia causou estragos na Rússia, destruindo instalações de energia, infraestrutura petrolífera e outros alvos. Veja nosso vídeo para saber mais sobre esses ataques. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre como a Ucrânia está arruinando os planos de guerra de Putin com sua estratégia de longo alcance. E como sempre, obrigado por assistir.